Então vamos lá, a gente está iniciando essa segunda gravação, a segunda aula aqui de funções. Vou fechar essa função que criamos na aula, no vídeo anterior, né? Vou fechar esse exemplo aqui, vou fechar essa funçãozinha aqui também. Vou fechar aqui tudo. Vamos criar um novo arquivo. Já vou até salvar ele. Vai ser aqui a função valor, valores, valores vamos colocar valores item de venda, tá? Aí qual que é a ideia aqui, gente? Quando a gente está trabalhando com o sistema igual vocês estão com esse projeto, né, do delivery, vocês vão vender lá um refrigerante. Quando vocês fazem a venda de um refrigerante, de o hambúrguer, eu não sei a questão do hambúrguer, porque são vários fatores que tem, mas um produto, por exemplo, que é a questão do refrigerante, que você compra e revende, e você emite o cupom fiscal, você tem que declarar ali os tributos, né, que está incidindo sobre aquela venda. Eu fiz uma pesquisa aqui para mostrar para vocês. Cadê ela? Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Que é o seguinte, tá? Se alguém quiser esse link depois, até me fala, mas eu não sei. Ele não está muito atualizado não, que ele é de 2019, mas eu quero pegar ele como base. E ele é de São Paulo, tá? Impostos da NFCE, Nota Fiscal do Consumidor, que são aqueles cupons fiscais que hoje em dia são emitidos para aquelas impressoras, impressora fiscal, impressora térmica, não sei se alguém já ouviu falar delas. É aquilo que tem ali na padaria, né? No alguns supermercados sai aquele cupom fiscal também, geralmente esse NFCE. E hoje em dia, quando você faz uma venda, por exemplo, num supermercado, aquela venda todinha, o sistema ele está na internet, ele pega o que você está vendendo, faz o cálculo do tributo, calcula todos os itens, você comprou lá, fez a compra do mês, você comprou mais de 200 itens, ele calcula tudo ali, manda para a Cefaz, né, a Receita Federal, ela valida aquele cupom fiscal, retorna para o caixa e ele imprime o cupom fiscal. Hoje em dia os sistemas funcionam dessa forma, tá? Tudo está integrado com a Cefaz. E eu quero mostrar aqui, aí aqui fala, né, o que, que são, quais impostos incidem, né, numa NFC. Ele fala aqui que são alguns tipos de impostos. Aqui, olha, eu tenho um imposto sobre a circulação de mercadoria, que é o ICMS. Ele existe uma alíquota para cada estado. Cada estado tem um valor diferente. Eu tenho um programa de integração social, que é o PIS. Eu tenho uma contribuição de financiamento de seguridade social, que é o CONFINS. O pessoal chama muito de PIS/COFINS. Eu tenho o imposto de renda da pessoa jurídica, né? No fechamento do mês, aquela padaria ali que fez várias vendas, ele calcula tudo que ele teve de venda, né? No fechamento do mês, e ele faz um cálculo do tributo para ele fazer o pagamento ali. Eu tenho uma contribuição social sobre o lucro presumido, CSLL, no fechamento do mês. E eu tenho aqui o CPP. Esse CPP para mim é até novo, tá? Eu não conhecia ele bem não. Contribuição patronal previdenciária no fechamento do mês. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que funciona, né, o cálculo dos tributos? Cada tributo tem uma alíquota. Você já deve ter ouvido falar o termo alíquota de ICMS, alíquota de IPI, alíquota de ISS. Então essa alíquota é um percentual. Digamos então aqui que o ICMS são 30%. Se você fez uma venda de R$ 100, 30% é ICMS. Se você fez uma venda de R$ 100, o PIS, acho que ele é 2,5, 1 e alguma coisa, vai ser R$ 100, então vai ser um real e pouco ali, R$ 2 e pouco ali desse tributo. E por aí vai. Então, para a gente fazer o cálculo, o que a gente precisa? Eu preciso saber qual que é a alíquota, né? Qual tributo que eu vou incidir. Preciso saber o que eu estou vendendo. Qual que é o valor do produto que eu estou vendendo? Se é o refrigerante, ele é R$ 5, eu vou pegar, vou calcular um percentual em cima dos R$ 5 para cá, o percentual aqui do PIS. Então vocês já estão vendo que o cálculo do produto, né? A gente tem muita informação para colocar ali no para colocar ali no nosso sistema, né, para calcular. Eu não sei se vocês já estão abrindo a mente para isso aqui. Eu falo, opa, vou criar uma variável para me falar qual que é a alíquota de ICMS, vou criar uma variável para falar qual que é a alíquota de PIS, vou criar uma variável para cada tributo, que depois eu vou pegar o valor do produto, vou calcular ali baseado na variável e eu já tenho o valor
para apresentar, entendeu? A ideia é essa, tá, gente? Eu não sei se vocês vão tentando, vamos ver se vocês estão pensando, seguindo essa linha de raciocínio aí, né? E se alguns até já pensaram nisso. E aqui embaixo, aqui fala-se um pouquinho, né, do que é cada tributo, um tipo de percentual, tal. Aqui embaixo tem um exemplo que a gente vai trabalhar em cima desse exemplo. Eu tenho aqui, ó, considerando que o fechamento anual do cliente fosse de 3.420 a 3.600 milhões, que ele vendeu uma nota fiscal em São Paulo, então as alíquotas aqui é de São Paulo, de R$ 200. A nota fiscal ao consumidor eletrônica seria com esses valores. Então a gente vai fazer um sisteminha para calcular esses valores, para ver se chega nesse valor aqui para a gente, beleza? Por que ele está dando o exemplo aqui? Isso aqui eu estou falando de regra de negócio, tá? Nem é de linguagem de programação. Por que ele deu e falou, ele fez questão de falar, ó, considerando que o faturamento anual desse cliente foi de 3 milhões, foi entre 3,42 milhões e 3,60 milhões. Porque dependendo do faturamento do cliente, a alíquota muda. Então ele já está especificando isso aqui para chegar nesses valores de alíquota, tá bom? Então vamos lá. Ele teve uma nota de R$ 200. O ICMS, que foi 3,95% sobre o valor total da nota, foi R$ 7,90. Como que a gente faz esse cálculo? Tá? Eu sou muito fã do Excel e eu gosto de fazer essas simulações no Excel, principalmente a gente que está desenvolvendo. Você precisa ter certeza que o cálculo está certo, né? Então você tem que fazer o cálculo ou no papel ou no Excel e depois você começa a desenvolver, tá bom, gente? Então olha só, eu tenho aqui R$ 200. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Eu tenho R$ 200 que foi o valor da nota. Então aqui, ó, VL nota. E eu tenho aqui o ICMS. Qual que é a alíquota do ICMS? 3,95. E isso aqui é a alíquota, tá? Então vamos chamar isso aqui, olha, de ali, vamos pôr o nome completo. Querendo abreviar, alíquota ICMS. E eu vou tirar os espaços aqui, porque a gente vai aproveitar esses nomes aqui, tá? Valor nota. Tá, vou tirar o underline também. Alíquota de ICMS. Se eu tenho o valor da nota e eu tenho a alíquota de ICMS, eu tenho o valor do meu ICMS, que vai ser valor ICMS. Vamos ver se eu consigo chegar ao cálculo que ele fez ali, ó. Qual que é o cálculo? Seria aqui, olha, 200 dividido por 100. Aí eu tenho um valor percentual de 1% vezes a minha alíquota, 7,9. Vamos conferir aqui? 7,9. Bacana. Então, com base nisso aqui, eu consigo chegar aos meus outros tributos, né, aos meus outros valores. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Eu vou mudar a alíquota do ICMS. Para a gente ter uma visão melhor, tá bom? Do sistema, como que ele funciona. Então eu tenho a alíquota PIS, a alíquota COFINS, vou ir criando isso tudo aqui também. Isso aqui não é perda de tempo não, tá, gente? Porque a gente vai aproveitar esses nomes que eu estou criando aqui. Alíquota. Como esse nome eu vou repetir, eu vou colar tudo aqui. Eu dou Ctrl C, Ctrl V. Gente, enquanto eu estou fazendo aqui, vocês podem perguntar alguma coisa, não entendi algo aí. Se eu souber, eu não vou entrar em contabilidade, em departamento fiscal aqui não. Mas alguma coisa que eu souber responder aqui, a gente vai conversando, tá? ICMS é 0,38, o COFINS é 1,60, o imposto de renda é 0,54, aqui o CSLL é 0,54 e o CPP 4,60.
Eu vou clicar aqui no tipo. Esse aqui é o tipo de dado do Excel e vou mudar ele aqui para número, para ele deixar aqui como número decimal, tá bom? E aqui eu tenho valor PIS, valor COFINS. Olha que legal, o Excel ele já sugeriu tudo que eu queria fazer, gente. O Excel é maravilhoso. E aqui eu quero fazer o cálculo também. Eu vou fazer uma regra aqui no Excel que é o seguinte: ele vai pegar esse valor fixo, que é a coluna C4. Deixa eu cortar isso aqui para ficar tudo na mesma tela. Ele vai pegar o C4, vai dividir por 100 e vai multiplicar pela coluna C6. Só que a C não vai ser fixa. Então, quando eu arrastar aqui, olha. Opa, espera aí, fiz errado. Quando eu arrastar aqui, ele vai calcular tudinho para mim. Ô, Leandro. Oi. Leandro, por que que, na verdade, você está falando de dividir por 100? Não entendi. Não, não é multiplicar pelo valor da alíquota, não? Eu tenho um vício para mim que eu gosto de dividir por 100 e multiplicar por ele, tá? Ah, não, então tudo bem, tá. Porque Mas aqui, o mas resultado eu é o sei, mesmo. o resultado é o mesmo. Mas eu tô te perguntando é por isso, porque eu tô aqui, porque na verdade é uma multiplicação, né? Você pega aquele valor e vai multiplicar para aquela porcentagem. Mas o resultado é o mesmo. Eu Mas tô assim, olha, mas por que olha, ele está falando de dividir? mas aí Entendeu? não é bem o mesmo. Vamos pensar bem, olha. Aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. 200 vezes 3,95 deu 790. Hum. Só que é porque Ah, tá, não teve a vírgula. eu tenho que colocar, eu tenho que mudar a casa. Ou seja, na verdade, eu pego 100 vezes esse cara aqui dividido por 100, que eu tenho que mudar a vírgula, né? Eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a Hum, direita. Agora, se eu tivesse hum. mudado o Excel aqui para usar isso aqui como percentual, aí o Excel iria tratar isso para mim, mas eu quero colocar valores, né? Para a gente trabalhar. Ah, tá, Às vezes a tá. matemática pega a gente de uma brincadeirinha. Eu até falei que eu costumo fazer isso. Eu nem lembrava dessa situação, mas eu tô lembrando agora. A gente tem que andar com a vírgula. Aí eu já faço isso aqui de uma vez. Eu pego o valor, divido por 100, que aí eu sei o valor de 1% dele, e Ok. multiplico por aqui. Aí Tá, eu tô casa. te perguntando porque quando é uma, né, para ter que fazer essa programação aí, já é uma coisa diferente. Porque no dia a dia a gente já sabe, né? Ah, tá, eu vou multiplicar e tal. Mas Mas aí que você falou em questão da vírgula aí quando já você muda as usa, posições da casa, concordo. quando você usa Ok. calculadora, tem um esquema aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Vezes, você coloca 200 vezes 3,95, só que você não coloca o igual Isso. não. Você vem aqui e clica É a no... porcentagem. Cadê a A porcentagem aqui? porcentagem. Cadê ele aqui, gente? Aqui, ó, 3,90 por vezes a cento. porcentagem. Aí quando você clica aqui, não deu certo ainda não. Não, não, mas vai Ah, dar. não, é porque ele achou que é. Aí ele mudou a casa, tá vendo? Ele foi e mudou a casa aqui pra gente. Entendi. Mas é isso aí. Mas tá. Então tá bom, mas você tirou minha dúvida. Tá bem, Então tá. obrigada. Mas eu só quero mostrar para vocês que o valor tá batendo, olha. Qual que Ok. foi o PIS? 76 centavos. Qual que foi o COFINS? 3,20. O imposto de renda aqui, ó, 1,8. O CSLL, ele também está 1,8 porque a alíquota é o mesmo. Ó. A alíquota é a mesma, deu 1,8. E o CPP 9,20. Então tá batendo os valores. Ou seja, a gente pode usar esse cálculo. Esse cálculo vai funcionar no nosso sistema, tá bom? Tá Qual bem, que foi tá a bom. lógica aqui do cálculo que a gente fez? Eu, eu mandei o valor, eu mandei a alíquota e eu cheguei nele. Então vamos criar uma funçãozinha que faz esse cálculo aqui para a gente dinâmico, baseado nisso aqui, ó. Vamos criar aqui, eu nem vou mudar esse escreva aqui não, eu já vou criar aqui, ó. Função, cálculo, valor, valor, tributo. Vai ficar enorme o nome da função, mas para a gente não perguntar o que, que essa função faz lá na frente. Aí eu vou fazer aqui, ó.
Aí eu tenho que mandar dois valores, né? Então já vou colocar aqui, ó, a mesma lógica que a gente passou no estudo anterior. Eu preciso saber a alíquota, então eu vou colocar aqui inteiro. Ah, tá, gente, não é inteiro, né? É, o número aqui é decimal. Se eu colocar inteiro, Real, ele não? vai usar só o 3. Oi? Real? Isso, que seria o decimal, 1, alguma coisa, né? A gente vai usar o tipo de dado real. Aí o real, alíquota, vírgula, real, o valor do produto. VL, produto. E qual que é o retorno que essa função vai dar para a gente? Vamos fazendo tudo aqui igual a gente aprendeu agora há pouco, né? Então, se ela vai me dar um retorno, eu tenho que colocar aqui, ó, o tipo de dado que ela vai me retornar. Também vai ser real. E eu já vou colocar aqui, ó, aqui dentro eu já sei que ela tem que me dar um retorno, eu já vou criar o tipo de dado do retorno, tá? Retorno, qual que é o retorno? Qual que é a informação que ela vai retornar para mim? É o valor do tributo. Então, aqui eu vou colocar valor, tributo. Ô, gente, se alguém estiver assustando, fala aí, porque eu não quero que ninguém fique assustado aqui não. Eu quero que o pessoal, vocês fiquem empolgados para terminar a aula de hoje e já mexer no seu sistema, tá? A ideia é essa. E eu vou colocar aqui o retorno, ó. Retorne essa variável aqui, ó, que a gente criou. Beleza? Então a gente já está estruturando, eu já sei o que eu quero. Eu já sei que eu preciso mandar informação para o meu cálculo e eu já sei que ele vai retornar a informação para mim. Agora a gente só vai montar o nosso cálculo aqui no meio. Então o valor tributo nessa variável aqui, ó, qual que é o cálculo que ela vai fazer? É o valor. Não, é, tá, eu só queria lembrar da matemática, das equações de segundo grau, aquela lógica que a gente tem ali de como que a gente vai montar, né? Eu até fiz aqui no Excel, vocês veem, deixa eu copiar aqui, eu vou colocar aqui dentro, eu vou dar um zoom só para vocês verem direitinho, que eu abri parênteses, fechei parênteses, porque eu quero esse cálculo primeiro, para depois eu fazer a multiplicação, tá bom? Então aqui eu já estou especificando qual a ordem do cálculo que eu quero. A gente vai especificar isso aqui também para não ter problema. Real vai receber o valor, né? O valor da minha nota, do meu produto, que é R$ 200, que é essa variável, é a segunda variável que eu mandei. Isso. Dividido por 100. O 100 é um valor fixo, né? Para me achar o percentual. Depois eu multiplico aqui pela alíquota. Então aqui na frente eu coloco aqui vezes isso aqui. Beleza? Agora a função está ficando enorme, né? Então nem consigo deixar tudo na mesma tela. Agora o que a gente vai fazer? Eu já tenho, o meu cálculo, esse cálculo que eu tenho dessa coluna aqui, olha, já tá direitinho. Agora vamos implementar, né, o nosso programinha aqui, ó. Escreva cálculo do tributo. Gente, se der tempo, a gente vai criar a gente vai criar até uma matriz aqui para a gente calcular tudo e retornar tudo num lugar só. Que isso aí seria muito bacana para vocês usarem lá na frente. Vamos ver se vai dar tempo hoje. Cálculo, tributo, barra N, barra N, barra N. Aí vamos lá, gente. Vamos aqui num pensamento. Né? Se eu estiver errado, vocês até me falem. A alíquota, você tem que preencher a alíquota toda vez que você vai fazer uma venda? Eu acho que não. Então dá muito trabalho para o cara lá do caixa. E ele ainda tem que decorar qual que é a alíquota. Se a gente parar para pensar, a alíquota ela já está salva em algum lugar do nosso programa. A gente chama isso de parâmetro. Né? E o parâmetro, basicamente, é uma variável que guarda as informações que a gente vai usar no nosso programa. Eu vou até tentar passar isso, vocês não perdem a aula da semana que vem de MySQL não, que eu vou criar umas tabelinhas de parâmetro para a gente usar, que a gente vai aproveitar esse mesmo código lá em banco de dados, tá? Então vamos lá, eu vou criar uns parâmetros para mim, para gente, e eu vou até colocar aqui, ó.
Parâmetros do sistema. Quais parâmetros que eu quero? Quero as alíquotas. Eu preciso saber tudo isso aqui, ó. Por isso que eu já criei, eu já tinha criado os nomes exatamente para mim fazer isso aqui, ó. Deixa eu vou até brincar com o Excel aqui, gente, que eu não gosto de ficar repetindo as digitações, não. Concatenar. Isso aqui a gente já aprendeu isso, tá? Igual a concatenar real, espaço, ponto e vírgula, isso aqui, fechei parênteses. O que eu fiz? Eu concatenei a palavra real com essa informação aqui, tá bom? Vou arrastar aqui para baixo. E eu já vou copiar isso aqui, ó. Só porque eu sou preguiçoso, tá? Eu não quero ficar digitando real, real e o nome das alíquotas, não. Então, de brincadeira aqui, eu já criei todas as variáveis que eu preciso. E eu sei que cada variável já tem um valor que eu vou usar, que é essa alíquota aqui, ó. Eu vou até, eu sou muito preguiçoso, eu vou até já completar isso aqui para mim. Espaço, ponto e vírgula, isso aqui. Ah, tá. Espaço, recebe, isso aqui, ó. Eu vou copiar para cá, isso aqui é os parâmetros do meu sistema, gente. Eu já sei que vai receber tais valores. O único problema aqui é que o Portugal não aceita vírgula, ele aceita ponto. Aí eu tenho que ir mudando aqui, tá? Vamos ver se o erro some, olha lá, o erro sumiu. Então eu já tenho os valores. Sim, parâmetros do sistema. Aí a Gislene vai até pensar, eu podia criar uma tabelinha lá no meu banco de dados com Foi esses isso nomes mesmo que de eu pensei. coluna e já ter Foi esses isso mesmo que eu valores. pensei. Pois é. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês na próxima aula. Que eu estava elaborando a aula de hoje e pensando nisso. Eu falei, não, uma aula só a gente já pode estudar muita coisa. Aham. Então tá aqui, eu já estou com os parâmetros. Então toda vez que eu quiser mandar o cálculo da alíquota, eu mando esse cara aqui, ó. Né? Já posso mandar isso aqui direitinho. E se der tempo, eu vou mexer na matriz, que aí você vai ver o banco de dados acontecendo aqui dentro desse programa que a gente está fazendo. Mas vamos lá. Tá. Agora, eu tenho um valor que muda. Qual o valor que muda? É o valor do produto. Né? Eu fui lá na padaria e comprei um leite, comprei um refrigerante, comprei várias coisas. Então eu tenho os valores ali. Vou colocar aqui, ó, e o valor também é real, né, gente? Real, que é essa variável que eu já tinha criado aqui, ó. Aqui eu coloquei o valor da nota, que aí a gente faz o cálculo da nota toda, porque o produto e a nota vai ser quase que a mesma coisa, né? Mas não vamos setar, né? Não vamos fixar o valor de 200, não. Vamos deixar ele dinâmico, que aí você digita o valor no programinha e o programinha faz o cálculo para você. Vai ser melhor. Escreva. Digite o valor da nota. A gente poderia implementar isso aqui depois, que seria melhorar esse programa. Insere qual produto que ele comprou, insere o produto 1, qual o valor dele, qual a quantidade, qual o produto 2, qual o valor, qual a quantidade, e o programinha ir fazendo esse cálculo, que é pegar o valor do item vezes a quantidade, aí eu vou ter o valor total, vou salvando isso tudo em variáveis, depois lá embaixo eu faço o cálculo, tá? Mas isso aqui não é coisa para não dá para fazer só hoje não. Vamos lá. Então leia o valor da nota, vou fixar ele, né? Vou armazenar ele aqui na nossa variável aqui, ó. Valor nota, beleza? E aqui nesse momento eu vou chamar a, a minha função. Aí aqui eu chamo a função agora, tá? Só que a gente tem aquela situação, né? A função vai executar o cálculo, ela vai me retornar esse valor e eu quero imprimir esse valor para o usuário. Então eu vou colocar aqui agora uma outra variável real
valor do valor. Deixa eu ver, eu já coloquei essa variável VL valor tributo. Vou colocar aqui valor tributo calculado, porque essa variável está aqui dentro. Depois eu quero mostrar para vocês a questão de variáveis globais, alguma situação, mas eu não quero que o nosso código tenha variáveis com o mesmo nome não, senão fica muito perdido, tá? É até bom vocês começarem a tentar usar isso na prática. Valor do tributo calculado, cálculo do valor do tributo. Nossa, tá ficando muito bagunçado esses nomes, né? Mas eu acho que dá para entender. Depois a gente faz as melhorias aqui. Eu vou chamar a função, né? Isso aqui é a função. Ah, vamos fazer o seguinte, gente. Eu gosto de fazer isso. Eu coloco um fn para saber que isso aqui é função. Aí vamos chamar ele aqui, ó. Toda vez que vocês verem um fn no meu código aqui, isso aqui é uma função. E essa aqui, ó, que é o valor do cálculo, meu retorno, a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Coloca ele, vai receber o retorno da função. E eu tenho que passar o parâmetro da função, né, gente? Qual que é o parâmetro que eu vou passar? Vou passar, ó, só que eu tenho várias alíquotas, né? Então eu vou passar primeiro aqui a alíquota do ICMS, vírgula. Lembrando, ó, primeiro a alíquota e depois o valor. Tem a ordem, senão a gente avacalha o cálculo. E aqui o valor da nota. Então é alíquota, vírgula, valor. Passou para lá. Eu gosto sempre de colocar os valores e esperar para ver se aquele sublinhado vermelho some, para a gente ver que o código não está com erro. Então aqui ele vai ter o retorno, vai colocar aqui para a gente. Vamos colocar a informação no output agora, né? Vou imprimir para o usuário. Escreva o valor do tributo X é na verdade a gente mandou aqui o ICMS, né? Então o valor do tributo ICMS é dois pontos, vírgula, a nossa variável aqui, ó, valor calculado. Vamos ver como é que está ficando, gente. Vamos ver se vai dar erro. Ó, erro não deu não. Agora vamos ver se o cálculo vai bater. Qual que é o valor da nota do nosso exemplo? 200. O valor do tributo do ICMS é 7,9. Nossa, calculou com 8.057 milissegundos. Bem rápido, né? Melhor que essa pessoa fosse... Imagina antigamente que o pessoal tinha que pegar a calculadora, ficar calculando tributo por tributo. Nossa, o pessoal da contabilidade ralava demais naquela época. Dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, então vamos prosseguir aqui, olha. Eu vou fazer um código, eu brinco, né, que é um código meio burro. Vamos lá, ó, o valor da nota, aqui é o cálculo. Aí depois eu vou melhorar ele, tá? A ideia legal é essa, ó. Cálculo. Esse trecho aqui é o cálculo do ICMS. Isso aqui é só para calcular o ICMS. Eu vou copiar ele. A gente tem aqui, ó, eu até esqueci, a gente tem 6 tributos. Então eu vou colar ele 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai colocar aqui, ó. PIS, COFINS, vamos lá. Vamos colocar na ordem aqui. É porque eu estou colocando o nome, né? Esse é o problema. Eu estou falando qual que é o nome do tributo. PIS. COFINS. Ô, gente, se eu ver esse código em algum sistema aí, se vocês não estiver falando, referenciando o meu nome, eu vou cobrar direitos autorais. IRPJ. Tô brincando, tá? Eu aposto que alguém já fez isso aqui. O que eu fiz aqui de errado? Ah, tem um outro aqui em cima. Que eu pulei. Vou jogar ele para baixo para a gente ter essa ordem aqui, para a gente não perder o nosso controle. CSLL. CSLL.
E aqui o PCC, né? O CPP. Espera aí, eu escrevi isso errado? É CPP mesmo, tá certo. CPP. Então aqui eu vou falar, o CPP é isso. O CSLL é isso. O PIS é isso aqui. O ICMS. Ai, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, isso aqui tem uma linha a mais. Achei que eu tinha recortado. O ICMS aqui. E aqui eu só vou mudar qual tributo que eu estou mandando. Ó. Aqui é a alíquota do PIS. Aqui é a alíquota do COFINS. Aqui é a alíquota do imposto de renda. Aqui é do CSLL. E aqui é do CPP. Vamos ver se vai dar algum problema agora, gente. Vamos executar. Vamos dar um zoom aqui. Ó. Qual que é o valor da nota? 200. Ah, espera aí, gente. Espera aí que eu... Deixa eu tirar. Toda vez que eu uso essa lupa aqui, eu não aprendi a usar esse negócio direito. Depois o teste vai me dar uma aula aí de usar lá. De algum programa bom para dar zoom. Toda vez que ele imprimir aqui o valor, eu quero que ele quebre a linha para não ficar tumultuado, né, no meu retorno. Escreva /n. Simplesmente uma quebra de linha. Podia ter pensado nisso antes de sair copiando tudo, que evitava esse trabalho aqui, mas eu não pensei. Pronto. Vamos executar de novo. Vamos voltar aqui para a lupa. Vamos lá. 200. Então ele fez aqui para mim, ó. O valor do tributo ICMS é 7,9. O valor do tributo PIS foi 76 centavos. O valor do tributo CONFIS foi 3,2. O imposto de renda e o CSLL foi 1,8. E o CPP 9,2. Eu vou tirar o zoom aqui só para me colocar os dois lado a lado, a planilha. Só para conferir os valores, para ver se está batendo aqui. Ó, porque a gente já fez a conferência do valor lá no site, né? Então tá aqui, ó, 7,9, 7,9, 0,76, 3,20, 1,8, repete, e 9,20. Certinho. Tá, teve um comentário aqui, deixa eu ver aqui, gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui. A Karina não sabia que não tinha problema em usar a função antes dela ter sido montada no código. Algumas linguagens, ô Karina, permitem isso, tá? Portugal permite. Agora, outras linguagens não permitem. Por exemplo, o banco de dados, o MySQL ou qualquer outro sistema, eu tenho que criar a função, eu tenho que montar essa função, criar ela, deixar ela lá no sistema, para depois eu usar ela, eu invocar a função. Aqui no Portugal não. E eu poderia até deixar essa função aqui em cima, no início, né? Eu gosto, tá, gente? Quando eu vou mexer com o JavaScript também é assim, tá? Quando eu vou trabalhar, eu gosto de criar as funções primeiro e depois colocar o código. Mas chega uma hora que o nosso sistema, o código, ele é pequenininho, ele é tipo 100 linhas. E a gente está chamando 300 funções. Aí você vai lendo função por função até chegar lá embaixo no código. Aí nesse exemplo eu gosto de deixar o código em cima e as funções embaixo. Né? Fica mais prático para fazer essa leitura. E é isso. Mas dependendo da linguagem, tá? Isso não é padrão não, tá, o Karen? Vamos salvar esse código aqui agora, vou dar um Ctrl S, vou fechar ele aqui. Deixa eu abrir a pastinha que o código está. Ó, a gente tem mais 30 minutos. Alguém tá com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Quer simular algum valor? Quer me mostrar algum erro? Pode falar aí agora.
Eu acho que tem muita gente falando ao mesmo tempo, mas esqueceram de habilitar o microfone. Pode habilitar, gente. Habilita o microfone e fala. Ou vocês foram tomar café e me deixou para trás. Só falta ser isso de novo. Não, não foi isso não. Eu testo. O pessoal aqui faz isso, testo. O pessoal me deixa sozinho na sala, vão Não, aí lanchar. não, né? Aí não, né? Não, isso não. Então vamos lá, gente. Eu quero melhorar isso aqui agora. Então, já que ninguém quer se. Ninguém falou nada. Eu vou criar aqui. Você viu que o código ficou muito grande. E eu poderia ter usado umas informações fixas nisso aqui, tá vendo? Né? Eu não usei. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O pessoal brinca, né? O Tércio foi lanchar e. O Tércio aqui foi lanchar, olha só. E um monte de gente batendo na sala, hein, Tércio? Gente, a gente brinca que às vezes quando a gente começa a desenvolver um código, assim, a gente está iniciante, né, no desenvolvimento, a gente comenta tudo, né? E fala assim, ó. Aqui coloca um comentário aqui, assim, aqui estou criando uma variável para armazenar o valor da nota, né? Eu gosto, tem gente que brinca com isso. Eu gosto de comentar os códigos no momento que eu fiz um cálculo assim, que eu falei, gente, foi tão difícil chegar nesse cálculo, eu vou comentar ao máximo a forma que eu fiz o cálculo, porque daqui a um ano, quando eu pegar esse código de novo, eu não vou lembrar o que que eu fiz. E se um outro desenvolvedor pegar meu código, ele não vai sofrer muito para entender o que eu fiz ali, tá? Então os comentários são bacanas, tá, gente? Se você vê que tem necessidade de comentar, você cria os comentários mesmo. Eu vou criar esses blocos. Pode falar, Gislene. Leandro, você está fazendo isso aí, né? Como se fosse assim. Você tem um arquivo e você consultar no arquivo, né? A gente chama de documentação. Geralmente você cria um código e depois você cria uma documentação. Mas eu gosto de falar que o código já é a documentação na visão do desenvolvedor. Mas, tipo assim, se eu quiser colocar isso aí direto lá no banco de dados, é só abrir uma função, sei lá, alguma coisa que vai consultar no banco, então. Isso. Aí você faz a chamada no banco. E é naquela parte de importação Ai, gente, como é que chama esse programa aí que você está usando? Do Pascal? Aqui eu tô em Portugal. Né? Não. É importação do Excel? Não, né? Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Não tem a ver não, mas assim, isso é uma facilidade que às vezes quando você vai implantar um sistema, você faz importação do Excel para dentro de um banco de dados. Existe isso, tá? Você não está totalmente errada não, mas é em outro momento, não é nesse momento não. É um nível mais avançado, né? Não, é quando você está implantando um sistema. Às vezes você vai implantar um sistema, aí por exemplo, o cliente ele já tem uma planilha de Excel com os clientes dele. Já tá tudo bonitinho, nome, CPF, endereço, data de nascimento, tem tudo. Aí você vai olhar, ele tem mais de 10 mil clientes cadastrados. Aí você implanta o sistema para ele e fala, beleza, agora você abre o Excel de um monitor, abre o sistema no outro monitor e vai cadastrando um a um. Né? Aí você faz a importação. Você consegue pegar a planilha e jogar para dentro do banco de dados. Tem umas técnicas para fazer isso. Entendeu? Ó, que legal, hein? Gostei dessa parte aí. Tem. Isso aí a gente trabalha muito quando vai fazer a implantação do sistema. Porque senão você não vende o sistema. O cliente vai virar para você e falar, nossa, eu vou ter tanto trabalho de cadastrar os clientes que eu prefiro continuar trabalhando no Excel, não quero comprar o seu sistema, o seu site, não. Esse aí já é um artifício de venda, entendeu? Entendi. Ô, Leandro. Bacana, viu? Ô, Leandro. Oi, Tess. Eu já tive loja, então, assim, eu tive um sisteminha lá na minha loja. Basicão, né? Para emitir nota e tudo. O meu sistema, ele consegue conversar supondo assim, com o site que eu estou desenvolvendo, algo desse tipo? Aí você tem que ter uma integração, aí você tem que desenvolver uma integração no seu sistema que você já tem para conversar com o site. Certo. Aí a gente tem várias situações para isso. Né? Por exemplo, você quer que o site converse com o sistema ou o sistema converse com o site? Na verdade, eu pensei aqui da seguinte forma.
o cliente já está lá comprando, né? Ele viu lá na tela lá as alíquotas de imposto e tudo, e fechou a compra, né? Aí eu preciso de mandar, o cliente vai mandar o pedido para mim, e isso vai cair no meu sistema. É isso ou não? Ou é uma coisa separada, distinta da outra? Olha, Não sei se... o que acontece, tá? É tão um ponto de reflexão. Por Ah, exemplo, você tem um sistema que é um site, você está hospedando ele num servidor que você contratou aí com a Wallhost, por exemplo, com a. Tem várias hospedagens, né? E às vezes você falou, nossa, aqui tá tão caro aqui no Brasil, eu vou contratar uma lá nos Estados Unidos que eu vou pagar R$ 5 por mês. Aí beleza, você foi lá e comprou. Ô Fernando, seja bem-vindo. Me faz um favor, só coloca seu e-mail aqui no chat pra gente, pra ter uma listinha de presença, por favor. Você perdeu muita coisa, depois você tem que rever as aulas do dia. Tranquilo, eu dou uma olhada depois. Então tá, vamos lá, gente. Vamos lá, o teste. O que a gente tá falando, né? Aí você foi e contratou um sistema lá nos Estados Unidos, né? Uma hospedagem lá, o seu site está no ar, o pessoal acessa daqui do Brasil, mas o site está lá nos Estados Unidos. Você vai ter que fazer com que o seu sistema chegue no site para ler, né? Na verdade é o seguinte, nessa primeira lógica, você vai ter que fazer com que o site escreva no seu sistema. Toda vez que alguém fizer registrar uma compra, né? Você fez uma venda, ele salvar o site, ele vai fazer uma linguagem PHP que vai vir cá e vai gravar no seu sistema. Só que olha o trabalho que você vai ter que ter. O seu sistema está onde? Está na sua loja. Você vai ter que contratar um IP fixo, um link dedicado na sua empresa de telecomunicações. Porque o que acontece, gente, hoje em dia? Eu contratei uma internet aqui da NET, da Vivo, da Oi. E eu tenho um IP, né, para chegar aqui em casa. Só que toda vez que eu desligo meu aparelho e ligo de novo, ele cria um outro IP. A gente chama de IP dinâmico. Então, qualquer pessoa que esteja fora da minha rede Wi-Fi, né, por exemplo, esse exemplo aqui, eu tenho um sistema lá nos Estados Unidos. Se ele quer chegar aqui no meu computador aqui em casa, hoje dá para chegar, porque eu vou lá e falo para ele qual que é o IP. Aí tá funcionando. Aí eu desliguei o meu modem aqui, liguei de novo, mudou o meu IP e aí o sistema lá para de funcionar. Aí você tem que ir lá no sistema e mudar o IP e colocar o outro IP. Tem algumas técnicas que o pessoal faz de usar um DNS. Isso aqui algumas coisas. Tá meio avançado para me explicar para vocês agora. Eu tô falando de IP porque estava na aula lá do início de HTML, né? E no início de banco de dados eu falei disso também. Mas é muito trabalhoso. Aí você está de férias, o sistema para, aí os funcionários ligam para o teste, né? Que o teste deve ter uns 50 funcionários, né? O sistema dele cresceu. O teste não tá funcionando aqui. Aí o teste tem que parar as férias dele para ir lá no site e ajustar, porque é o teste que conhece. É um trabalhão, não dá. Ou você vai contratar o link dedicado na sua empresa de telecomunicações, mas é caro, é caro. Deve estar no mínimo aí R$ 1.500 para cima, para você ter isso. Então você vai pagar caro, você vai pagar quase que o valor para desenvolvimento, né, em 2 meses, né? Digamos que a gente desenvolve isso aí com R$ 3.000, né, o tempo para vocês desenvolverem. Você pagou 2 meses isso, você vai ficar. Imagina no ano, né? Quantos sites você não pagou para a empresa de telecomunicações? Então, qual que é o raciocínio, Tess? Você tem um site lá, o banco de dados dele tá lá, tá tudo funcionando lá. E o site tem um nome, www.lojadoteste.com.br. O nome não muda, não vai mudar, né? Você não vai mudar o nome do nada. Então, ele vai salvando as vendas no banco de dados lá. E o seu sistema na sua loja, você vai criar um agendamento que a cada 2 horas ele conecta no seu site, pega as vendas e carrega para ele. Tá. A cada 2 horas você vai ter um job. A gente chama isso de job, tá, gente? Esses agendamentos. Job é trabalho. A gente vai criar um job no sistema que o sistema vai lá e vai pegar essa informação. Você só tem que ter a noção que é o seguinte: esse meu registro aqui agora que eu estou olhando no meu sistema, ele pode estar atualizado até 2 horas. Ele pode estar desatualizado em até 2 horas. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas você entendeu, Tess?
Entendi. Então Não, tem esse tipo de técnica que usa hoje em dia, né? Porque o custo é muito alto de você fazer uma integração. Agora, se você tem uma empresa mesmo, né? Uma multinacional, por exemplo, você tem uma VPN, você contratou isso, mas é custo caro, é você pagar R$ 10.000 por mês, né? Mas às vezes você tem um uhum, sistema que é tão robusto, você tem tanto funcionário, o pessoal trabalhando 24 horas, aí compensa você pagar. sim. Agora, dependendo, não compensa e você tem que usar esses outros artifícios. Eu trabalhava Ah, numa loja de venda de informática quando eu comecei a trabalhar com computadores lá em 2007, que eu comecei, que eu era técnico de informática. Aí eu trabalhava numa loja de venda. A loja era aqui em Belo Horizonte, tinha várias lojas. Eu ficava lá em Betim. Aí todo dia de manhã o motoboy chegava lá com um CD para pegar o CD e atualizar os preços do sistema. nossa. Se o cara não chegasse com CD, o preço estava desatualizado. O sistema não era integrado, né? Por exemplo, a Aham, loja de Betim, ela podia conectar na matriz, que é em Belo Horizonte, e o preço ser dinâmico, né? Ser aham. atualizado ali o tempo todo. Essa loja era por CD, gente. Imagina como que era. Mas naquele tempo, a internet, sei lá, eu acho que naquela época lá eu usava na minha casa uma internet de 300K, que é 0,3 mega, né? Hoje em dia tá bem mais evoluído. Mas antigamente eles faziam isso, tá? Você quer falar alguma coisa, Gislene? Não, Então tá. Achei que você estava querendo pegar um momento para pegar a palavra. não, eu pedi um pouquinho, eu tava descascando alho. Nada a ver. Já tá preparando a janta. Ô, gente, posso prosseguir aqui ou alguém quer alguma dúvida aí? Vamos prosseguir. Vamos lá, gente. Vamos só relembrar o código aqui, olha. A gente criou algumas variáveis, né, para armazenar alíquotas de tributos, né? Eu tenho a alíquota de ICMS, de PIS, COFINS, imposto de renda, tal, tá tudo aqui. E eu tenho o valor da nota que é dinâmico, esses valores são fixos. O que eu estou pensando aqui? E aqui a gente repetiu muito, né? Ah, eu uso isso aqui só para calcular o ICMS, eu uso isso aqui só para calcular o PIS, isso aqui só para calcular o CONFINS. Eu vou criar, lembrando da aula de matrizes, eu vou criar aqui uma matriz. Ó, gente, eu estava pensando num negócio aqui. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Eu mudei tanto de assunto com o teste aqui que eu me dei um apagão de memória aqui. Vou criar um cursor, acho que é um cursor primeiro, né? Um vetor. Deixa eu só lembrar aqui, gente, para vocês. A gente tem essas duas aulas aqui de vetor, tá? Tem uns códigos aqui na pasta compartilhada e de matriz. Então eu vou criar um vetor. O vetor, ele vai ter aqueles índices para ter o nome, né? Aí eu crio um vetor que vai ter o nome dos tributos. Vamos lá. Vetor, vetor vai ser caractere tributos e eu chamo ele aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho os tributos e quantos tributos que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 tributos. Vou até já especificar o valor 6 para ele, tá? E eu vou criar aqui um for, um para, desculpa gente, o for é de outra linguagem. Um para que ele vai preencher os. Eu vou deixar isso fixo, tá? Eu não vou criar o para não. Depois a gente cria ele. Vamos lá, ó. Eu criei ele aqui. Aí no tributo da posição 0 vai receber a palavra aspas duplas, não? ICMS. Vou repetir aqui que eu só mudo aqui, né? PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e o CPP. Cada um na sua posição. Posição 2, o índice, né? Índice, posição. E aqui 5. São 6, mas porque começa com 0. Fechou? E agora eu vou. Espera aí, tá dando um erro aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tipo incompatíveis. Não é possível atribuir uma expressão do tipo. Ah, cadeia.
tanta linguagem de programação que a gente confunde uma hora, tá, gente? Não é caractere, não, é cadeia. Então, eu tenho esse vetor. E agora eu vou criar uma matriz, também do tipo cadeia, chamada... Eu vou pôr MT de matriz, tributos. Tributos, que vai ser com 6 linhas e 6 colunas. Aí a gente já está lembrando aí um pouco de banco de dados, né? Olha, você vê aqui, olha como ele é... Cadê o negocinho aqui? Olha aqui, ó. O tributos, né, que é o meu vetor, né, são várias linhas. E o MT, né, de matriz tributos, aqui eu estou mostrando aqui, ó, bem semelhante àquele símbolo lá de uma tabela de banco de dados. E eu vou fazer aqui um para que vai rodar e vai preencher os valores aqui dentro. E eu vou arrastar isso aqui para baixo para a gente ver como é que vai ficar isso aqui, gente. Vai ficar muito legalzinho. Para int. Deixa eu lembrar como é que a gente fez aquele primeiro para a gente aproveitar o mesmo código. Matriz V2. A gente criou aqui, olha. Eu vou até copiar isso aqui, gente. Para a gente não perder tempo aqui, ó. A gente só tem 15 minutos. É real, né? Então, oi? É real, não? Que tem decimal? Ah, tá. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado, Glaucio. A gente ia dar erro lá na frente, eu nem ia lembrar por quê. E essa cadeia tributos, eu vou colocar VT, para a gente lembrar que é vetor, e aqui MT, que é matriz. Aí eu criei aqui um para inteiro, L, que vai percorrer primeiro as linhas do vetor, e vai fazer uma ordem incremental aqui. Aqui eu vou colocar o valor 6, que a gente tinha mudado para 5. Se alguém tiver dúvida disso aqui, gente, volta no estudo lá do vetor, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, aí ele vai percorrer linha e percorrer coluna. Não, gente, esquece. Aqui não precisa da matriz, não. Aqui pode ser, não precisa da matriz, não. Aqui pode ser só dois vetores. É que eu tô fazendo aqui, formulando e pensando aqui ao mesmo tempo. Vamos pensar aqui, ó. Na medida que eu percorrer o vetor, eu tenho aqui o nome e eu vou ter um outro correspondente com a alíquota. Então, basicamente, eu tenho... O negócio não atualizou aqui, não. Estou olhando aqui do lado, ele não criou esse vetor aqui. Tá, deixa, depois eu penso nisso aqui, ó. Vamos lá, então eu tenho aqui um vetor que tem o nome do tributo. Ah tá, isso aqui que está dando erro. Toda hora eu vou renomeando o código, aí vai dando problema. Então eu tenho um vetor que tem o nome do tributo e tem o 0, a minha posição, e eu quero um outro vetor que vai ter o valor e a posição dele vai ser correspondente, né, ao mesmo local. Acho que eu nem vou precisar do para, não. Eu vou usar isso aqui, olha. Isso aqui é só para facilitar para a gente e para a gente ter uma visão de banco de dados. Recebe. Porque o sisteminha, quando vocês criarem, isso aqui está no banco de dados, né? E
Você vai colher a informação do banco de dados e vai jogar para variáveis no seu sistema. Então eu tenho aqui a posição 1, 2, 3, 4, 5. Essa primeira é a alíquota de ICMS, a segunda vai receber a alíquota do PIS, a terceira do COFINS, a quarta do imposto de renda. Se alguém não estiver entendendo o que eu estou fazendo aqui, gente, pode me falar, tá? O que eu quero fazer, eu vou até... Opa. Eu quero montar dois vetores que vão ser isso aqui, olha. Esse aqui, ó, vai ser um vetor, que vai ter o nome do tributo, e aqui vai ser um outro vetor que tem o valor. E eles vão sempre estar na mesma linha, ó. Por exemplo, se isso aqui fosse 6, ó, fosse 0, na 0 do vetor 1 eu tenho o nome e no outro eu tenho o valor. No 7 aqui, por exemplo, eu vou ter o nome e vou ter o valor sempre correspondente, tá vendo? Um vetor vai sempre andar com o outro vetor. Eu poderia tentar criar na matriz, eu estava até pensando na questão da matriz, mas aí eu deparei com o problema do tipo de dado, porque uma coluna da matriz teria que ser de caractere e a outra coluna teria que ser de real. Aí a gente teria esse problema. Aí por isso que eu fiz isso, aí eu voltei atrás no que eu estava pensando. Então, olha, eu já tenho tudo preparado aqui, ó. Eu tenho, se eu chamar o meu vetor tributos nome na posição 0, ele vai responder para mim ICMS. E se eu chamar também na posição 0 o vetor tributos alíquota, ele vai trazer a alíquota do ICMS, que é a que está aqui em cima. Eu poderia ter colocado, gente, esses valores aqui, ó, aqui dentro já. Só que essa parte de cima aqui, eu quero que vocês vejam que isso aqui é como se estivesse num banco de dados, né? A gente vai usar esse código aqui depois. Eu estou até falando muito de banco de dados porque eu sei que a maioria dos alunos aqui já estão estudando banco de dados comigo também. Deixa eu pensar aqui agora. Aí ele fez aqui. Aí eu tenho aqui o cálculo do tributo, digito o valor da nota. Aí esse monte de coisinha que eu fiz aqui, eu não preciso disso aqui mais. Eu vou criar um for que vai rodar. For não, gente, o para. Eu vou criar um para que vai rodar, tem que ser minúsculo, para, que vai rodar esse vetor e esse vetor aqui ao mesmo tempo. Como? Para o para, só lembrando, né? Eu crio uma variável ali inteiro, eu vou colocar do tipo, o nome dela é L de linha, vírgula, eu vou falar que ele vai rodar enquanto for menor que 6. Ah tá, e ela recebe 0, tá? Vírgula. E toda vez que ela rodar, ela vai incrementar aqui aquele L++. Se alguém tiver dúvida desse para aqui, do que eu estou fazendo aqui do para, depois volta no estudo. Vou até pegar o código aqui, a gente fez um código de para, acho que foi nisso aqui no vetor. Aí eu expliquei direitinho, ó. Inteiro i recebe 0. Ah tá, ponto e vírgula aqui, eu coloquei vírgula lá. E vai rodar enquanto essa variável for menor que 5, ele vai ir rodando várias vezes. Em cada vez que rodar, ela vai incrementar 1. Então na primeira vez é 0, na segunda vez é 1, na terceira vez é 2. Quando chegar a 5, ela vai falar, opa, 5 não é menor que 5, então para o programa. Deixa eu só corrigir aqui, ó, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o bloco. Qual que é o bloco que eu vou colocar? Isso aqui, ó. Isso aqui. Só jogar ele aqui para dentro. Cálculo do tributo. Agora nem é cálculo do ICMS, mas só do ICMS. É cálculo do tributo. E aqui dentro, aqui, gente, eu vou falar o valor do tributo. Agora eu não preciso falar que é ICMS mais. Eu já sei qual que é o meu tributo. Qual que é o meu tributo? É o que está no vetor aqui em cima, ó, no vetor tributos, na posição 0, o do ICMS, não é? Vou colocar ele aqui, ó, vírgula, espaço. Só que ele vai rodar várias vezes, sempre com 0, né? Então eu tiro o 0 e eu uso essa mesma variável aqui, ó, porque ela sempre vai rodar 0, 1, 2, 3, 4, até 5, né? Que ela vai rodar até menor que 6, então eu coloco o nome dela aqui dentro. A mesma lógica quando a gente estudou vetor. O valor do tributo, aí ele monta o nome para a gente, aí ele vai pegar o valor do tributo. Qual que é o valor do tributo? É o que está
é o valor calculado. Isso aqui é aquela variável do retorno da função. Aí falou, opa, então, cadê ela? Ih, gente, eu apaguei. Valor da nota, valor do tributo. Vocês lembram que eu chamava a função? Aí eu tenho que chamar a função. Ah, tá aqui, ó, desculpa. Tá a função aqui. Aqui é a chamada da função. O valor do tributo, aqui eu tô chamando a função. E aqui eu estou mandando a alíquota do ICMS e o valor da nota. A alíquota do ICMS eu vou ter que deixar dinâmico também. Então eu pego aqui, ó, o vetor que está armazenando o valor da alíquota. Vou colocar ele aqui. Na posição L também, que aí eu vou usar o mesmo. Então, no primeiro momento ele vai rodar, o L é 0, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer, o que é 0 aqui no nome? ICMS. O que é 0 de alíquota? É essa variável. Essa variável é o quê? 3,95. Ô Maurício. Ah, Maurício saiu. Ela deu uma boa noite aqui. Então tá. Alguns alunos saíram, mas está sendo gravado, depois eles acompanham. Deixa eu até conferir se está gravando mesmo. Então aqui, montei. Vamos testar, gente? Vamos executar aqui agora. Vamos ver se vai dar algum erro. Qual que é o valor da nota? 200. Vamos dar um Enter. Finalizou e não calculou. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui agora. O que eu esqueci de fazer. Inteiro L. L. Opa, gente. Enquanto L for maior que 6, não. Enquanto L for menor que 6. 200. Ó, agora foi. Vamos conferir aqui, olha. O valor do tributo ICMS é 7,90. O valor do tributo PIS é 0,76. O valor do tributo CONFINS. Então o nome, ele montou bonitinho, ó. O nome ele varreu o primeiro vetor de nome. E o segundo ele varreu, mas eu acho que deu errado aqui o CPP, ó. Deixa eu ver o que saiu de errado aqui. Porque ele está dando 1,8 e no nosso cálculo anterior ele teria que ter dado 9,20, ó. 7,90. Deixa eu tirar o zoom aqui de novo. Travou o Excel. 76, 3,20, 1,8, 1,8, 9,20. Deu alguma coisa. Ah, gente, eu joguei a variável errada, ó. Essa é a variável aqui. Eu joguei a variável, a alíquota do CSLL em cima da alíquota que deveria ter sido o CPP. Então, ele errou o cálculo. Ó. Coisa simples, né? Vamos executar de novo. O valor 200. Aí agora os tributos CPP deu os 9,20. Agora deu certinho. Então aqui você vê que eu coloquei duas formas para a gente fazer esse tipo de cálculo, né? Então aqui a gente usou uma coisa mais avançada, né? De pegar os valores, colocar numa variável, pegar essa informação, jogar para um cursor, para a gente poder simplesmente deixar só esse código aqui imprimindo os valores e só isso aqui fazendo o cálculo. Então aqui tem o valor, imprime o valor, chama a função que faz o cálculo. Onde está o trabalho maior? É onde a gente vai armazenar as informações. Isso tudo aqui, olha, a gente faria em um banco de dados que a gente vai estudar semana que vem, na próxima aula de banco de dados de MySQL. Ô, Leandro, só uma perguntazinha final aí, rapidinho. Pode supor, o ICM, né, pelo que eu lembro lá na minha situação lá, tinha produtos que tinham diferença de alíquota, correto? Ok. Quando eu for criar o meu banco de dados com os valores de ICM, PIS, na verdade, PIS, COFINS e RPJ, eu acho que o CSL e o CPP são fixos. Só o ICM costuma variar por causa de alíquota e alguns outros cálculos. Na hora que eu crio o banco de dados, né,
E ali eu lanço o meu produto, eu crio uma coluna para o ICM, e aí o produto eu vou jogando a alíquota ali dentro dele, e na hora que eu for fechar a nota, ele já vai fazendo esses cálculos. Então, aí o que. Não, mas aí o que que acontece, tá? Você tá até falando uma situação, mas eu vou até te expor situações diferentes, tá? Sim. Porque eu acho que o sistema, você tem que desenvolver o sistema para ele ser algo que atenda vários clientes, né? Não é só um cliente, não. Então pensa, qual que é a outra situação que eu ia te falar? A alíquota do produto muda, realmente. Sim. Às vezes você tem um produto que é uma alíquota e tem outro produto que é outra alíquota. E tem uma situação pior. Você ainda pode ter um produto que tem alíquotas diferentes para estados diferentes. Isso. Então, por exemplo, eu estou vendendo um produto. Eu tenho dois produtos. Eu tenho um CD, né? Eu vou só explicar aqui que você entendeu, mas vai que outra pessoa aqui está com essa dúvida, né? Então, digamos o seguinte: eu tenho um CD e o CD, o ICMS dele é, sei lá, 10%. Mas o porta-retrato é 5%. Sim. Beleza? Então, para quem tá fazendo aqueles estudos lá de banco de dados e a gente fez a modelagem, vai até pensar, falou, opa, então eu preciso ter eu não posso criar uma tabela que vai ter os meus produtos e a alíquota do produto, ela não pode ficar na mesma tabela do produto. Eu tenho que ter uma tabela filha do produto e na tabela filha do produto eu vou colocar as possíveis alíquotas que esse produto vai ter. Tá. Né? Porque aí eu tenho um produto que tem uma alíquota, tem outro produto que tem outra alíquota. Por quê? Eu tenho esse ICMS aqui, ó, vou até mostrar aqui. Esse ICMS aqui de 10% é para Minas. Mas o ICMS do Espírito Santo é 15%. Né? Se eu estiver vendendo para o consumidor final lá, ele é 15%. E se fosse aqui para o ICMS para Bahia, seria, sei lá, 12%. Né? Então eu já tenho diferente, eu tenho valores diferentes. Por isso que se a gente fosse fazer uma modelagem do banco de dados, eu teria várias tabelas. Isso aqui seria quase que o seguinte, aí seria uma matriz, sabe? Eu teria um vetor para ter o nome, que seria uma tabela, e eu teria uma outra que pudesse abordar tudo isso. Se eu fosse modelar, o que eu ia fazer? Eu ia fazer linhas, né? Eu tenho aqui o produto, aí eu teria uma tabela, ó. Eu teria uma tabela aqui de produto, que eu vou ter aqui o código do produto, eu vou ter o nome do produto, e eu vou ter aqui, deixa eu ver, o que eu vou ter aqui? Descrição do produto, eu vou ter aqui várias coisas, né? Isso aqui é do produto. Aí eu tenho o código do produto 1, 2, 3, 4. E eu tenho o nome do produto. X, Y, U, Y, H, tá, tem vários nomes. Aí eu criaria uma segunda tabela, que eu vou ter aqui os tributos do produto. O que eu tenho de tributo? Eu vou ter aqui o código do produto, o código produto, que aqui eu vou colocar aqui, ó, eu quero tratar o produto X, né, que é o CD. Aí eu vou colocar aqui nessa tabela o código 1. Aí eu vou ter aqui alíquota, tributo. Qual que é o tributo? Aí eu vou ter uma outra tabela de tributo, mas vamos falar que eu tenho aqui o ICMS, beleza? Então é o tributo ICMS. Estado, MG. Opa, MG. E aqui a alíquota. Eu vou ter aqui os 10, 15, 20. Os 10%. E ao mesmo tempo, para o mesmo produto, né? O ID eu vou manter o 1 aqui, olha. Eu vou ter aqui para o Espírito Santo dos 15. O que eu falei aqui, gente? E a Bahia, né? E a Bahia dos 12. Aí quando eu fosse fazer a minha venda, eu estou vendendo para quem? Um cliente lá da Bahia. Aí você vem, qual produto? É o ID1. O ID1 é o quê? É um CD. É para Bahia? Então a alíquota é 12. Aí fica bem dinâmico, bem estruturado, né? O banco de dados. Pode ter outras formas, eu Leandro, pensaria nesse tipo de forma aqui de estruturar o banco de dados. Que aí fica dinâmico, porque aí, da mesma forma, olha, aqui, ó, o mesmo produto, talvez eu tenha o PIS para MG que seja 5.
vai que é diferente, né? Eu poderia, no estado, eu poderia colocar uma lógica que eu poderia colocar aqui tracinho, tracinho. Aí o Excel dá erro quando eu faço isso. Tracinho, tracinho. Aí o meu sistema vai entender o seguinte: toda vez que for tracinho, tracinho, quer dizer que o PIS é 5% para todos os estados. Teria uma lógica para isso, entendeu? Entendi. E aqui o COFINS. Então, na mesma tabela, eu poderia englobar essas diversas lógicas, né? Uhum. E aqui pulou para o produto 2 e vai indo por diante. Aham. Beleza, Fechou? fechou. Hum, Essa mais parte é algum? bem complexa. Tem que. Mas é igual eu falei no começo desse vídeo aqui, ó, dessa aula aqui que a gente estava falando desses valores. Uhum. Tem que parar e pensar primeiro, né? Vamos jogar isso para um papel. Eu gosto de jogar por Excel, monta os cálculos, vejo se está batendo. Aí depois Uhum. a gente molda, né, o banco de dados, molda o código do sistema para a gente não Uhum. voltar atrás. E eu vou falar para vocês, às vezes você molda aqui, ó. Aí, principalmente a gente, né? Eu sou, digamos, eu sou da área de tecnologia. Estou Aham. fazendo um sistema que vai fazer um controle fiscal da empresa. Quando eu for mostrar isso para o meu cliente, que é um contador, um cara formado em contabilidade, que tem mais de 20 anos de mercado, ele vai virar e falar: Ó, Leandro, mas não é só isso, né? Tem outros fatores. Aí eu volto para casa, eu volto para a empresa e volto a desenhar de novo, né? E volto a fazer outros rascunhos e moldar de novo. E eu tinha dado uma aula que eu comentei com o pessoal de software. A gente tem um software novo, né? Você está desenvolvendo um software hoje, está aqui. E na medida que você vai implantando em clientes, você vai tendo novas ideias, o cliente vai te propondo outras situações, você vai melhorando o software, ele vai ficando maduro. Então seu site vai amadurecendo. Entendi. Então o seu site de daqui a 2 anos não é o mesmo site que você criou hoje, mas com certeza ele Aham. está muito melhor lá na frente. Tá. Vai chegar Mas uma agora, hora. supondo, desculpa ter te cortado, Não, não supondo. senta não. É, bom, se a gente for trabalhar com um site de venda que emita nota fiscal assim, vamos falar assim, que é uma empresa que não é microempresa, parte lá já para as limitadas da vida, né? Uhum. Que aí cai essas questões de ICM e tudo, e varia o ICM de um estado para o outro e tal. Seria bom a gente ter isso, essa lógica, esse banco de dados de tributos e tal, separadinho ali, para quando fosse precisar, eu recorro lá e ter isso já guardado? Mas Tipo essa assim, ideia. nós tivemos essa aula toda hoje, né? Aham. Aí você já ensinou para a gente a formatar e tal. Seria bom a gente já ter isso mais ou menos guardadinho ali, quando fosse precisar, pimba. Já está lá pronto? Você fala assim, você montar isso aqui, ter essa lógica, porque se você for Isso. implantar num cliente, o cliente precisar disso, ele esteja pronto. Uhum. Isso. Olha, não, é bacana você ir pensando na ideia. É claro que a gente está começando agora, a gente está fazendo um Uhum. projeto, eu só estou dando uma ideia, né, Sim. sobre esses cálculos. Eu sei que Uhum. muita gente vai pensar aí e falar, beleza, mas eu não vou criar atributo aqui agora não. Mas eu posso Uhum. usar essa lógica para calcular o valor do item, né, que eu vou calcular frete. A gente falou, né, de calcular de frete, foi até Sim. a Uhum. menina. Então talvez você não vai precisar fazer isso aqui agora, porque o seu site não está integrado com a Receita Federal, não está emitindo nota fiscal. Certo. Mas essa lógica que a gente usou, você pode implementar em outras situações, né? Uhum. Porque Não, beleza. eu gosto de passar isso aqui, passar valores e tudo, mas igual eu falei pro pessoal, né? Eu não vou dar aula de contabilidade, não vou falar que tá certo, que tá errado aqui, porque eu não sei. Mas eu só vou Uhum. passar uma teoria. A gente Uhum. até teve um embasamento nesse site aqui, olha, dos valores, né? Tanto que ele colocou um valor e fez uma simulação e a gente chegou no cálculo que o Uhum. site que o site simulou Uhum. para a gente poder Fazer a base de dados. para essa questão do estudo, né? Essa Uhum. questão do estudo e a gente vai montar isso no banco de dados. Mas é porque é o seguinte, eu vou até falar para vocês, gente, tem uma situação tão complicada que é quando você desenvolve o sistema, que é fazer ele integrar com a Cefaz. Você vai ter que entrar aqui no site da Cefaz.
baixar o manual de web service da Cefaz e ler o manual todinho para você entender como que você vai fazer o seu sistema conectar na Cefaz para validar esses tributos. Porque às vezes é o seguinte, você calcula isso aqui, olha, é uma coisa que acontece, tá? Você calcula esses valores aqui, as alíquotas, aí você monta e manda para a Cefaz. Ó, tô emitindo uma nota fiscal com esses valores aqui e tudo. A Cefaz vai virar para você e falar, tá errado. E ela não deixa você emitir a nota fiscal. Imagina se acontece isso com aquele sisteminha que está lá no caixa, né? O cara tá lá querendo comprar e dá um erro no sistema porque a Cefaz não autorizou. E quando você vai ver, porque eu coloquei a alíquota 3,95, né? Mudou para 4,50. Aí a Cefaz faz isso. Aí tem essas formas de integração. Tá, entendi. Então, assim, para o seu sistema chegar nisso aqui, tem que avançar bastante tudo. Mas a ideia é a gente usar esse raciocínio aqui para outros cálculos, para outras teorias também, tá? Tá, beleza. Tranquilo. Igual você, no seu caso, aí você já viu que pode ser necessário, né, para sua loja aí, para você emitir. Não, na verdade, eu estou correndo de ser limitado. Eu estou mudando a minha. Eu estou passando de simples para MEI. Aí, porque Aí, aí você vai colocar, você vai ter um valor fixo, né, para isso, contribuição. exato. Eu tenho que respeitar agora somente o faturamento anual. Se Entendi. eu passar de um limite de faturamento, aí a minha carga tributária sobe. Mas aí, de qualquer forma, a gente teria uma função, por exemplo, né, que vai, no final do mês, vai ter que fazer um cálculo para você para ver quanto o que você já vendeu, qual foi o valor total, para calcular os tributos. A gente pode montar isso em função para SQL, para gerar relatório. Sim. Então, essa lógica toda aqui, de qualquer forma, por exemplo, no seu exemplo aí, você ainda iria usar no finalzinho do mês. Isso, exato. Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? A Glaucia falou aqui, ó, que esse segundo exemplo aqui da função ficou mais objetivo. E eu queria mostrar, gente. Parece. Ficou mais simples de calcular, a gente precisa digitar menos. Pois é. Fica algo dinâmico, né? Por isso que eu queria falar que às vezes as funções, ela fica bem dinâmica. Esse para aqui, olha, que eu fiz um cursor, que vai percorrendo, isso tudo, ele poderia ser uma função também, né, que percorresse. Eu usei o para porque eu estou aproveitando essa variável aqui que vai rodando, esse loop, para ir preenchendo. Porque essa informação toda aqui eu poderia já colocar dentro da função, nesse exemplo nosso. Eu deixei separado porque a gente vai aproveitar isso aqui lá na frente. Aí eu convido vocês para a aula da semana que vem, que eu quero a ideia, né, que eu estava pensando hoje quando eu estava montando essa aula, é eu poder pegar simplesmente dar um Ctrl C aqui, e lá no MySQL dar um Ctrl V, e a gente ir mudando e ajustando, que aí a gente vai fazer meio que a portabilidade, né, de um código, de uma linguagem para outra linguagem. Vai ser um desafio para amanhã, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso. Para amanhã não, para a semana que vem. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ô, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, então.